Bom dia, turma! Bom dia a todos, né? Cá estamos novamente nesse domingão. Vamos dar aí os recados iniciais. Cada dia mais animada aí com as novidades que a gente tem pela frente, com a construção desse mercado da Hive, né? Essa é uma live exclusiva de vendas, então aqui nós falamos a respeito dos produtos e de como levar mais saúde, bem-estar e qualidade de vida para a população. Roberto, você está no hospital ainda? Tá. Estou no hospital, mas saindo hoje à tarde, graças a Deus. Não. Já Ah, foi já feito, colocou o marca-passo? já está Ô, colocado louco. marca-passo, tá? Aí eu não vou, eu vou assistir depois gravado. Estou com visita, veio outra aqui agora, então Tá falo para bom. você, eu assisto gravado. Fique tranquilo, tudo de bom. Deus abençoe aí, viu? Então vamos lá. Sempre cuidando das nossas abelhas, né, gente? A gente tem que estar sempre de olho nas nossas abelhas. Afinal de contas, uma colmeia não se faz com apenas uma. Não é verdade? Então vamos lá. Bom, hoje eu separei o tema para falar a respeito do lançamento da semana que vem, né? O lançamento vai ser no sábado, então a gente vai ter aí como complemento da nossa linha a linha Hyper, que é uma linha de suplementação para atividade física, mas não só para atividade física, e é sobre isso que eu quero falar, né? Acho que existe aí hoje uma clara informação das pessoas da necessidade da suplementação. E é nesse mercado que a gente atua, no mercado da suplementação. Então, o tempo todo a gente fala aqui, e nós falamos entre nós também, de como quebrar os paradigmas de pessoas que ainda não suplementam e que não veem relevância e importância na suplementação. Então, o nosso mercado é sobre isso. O que a gente faz, a nossa especialização como vendedor, vamos colocar dessa forma, é sobre entender uma tendência de mercado. Então, o que nós fazemos é nos adiantar a uma tendência de mercado. E isso faz com que a gente crie esse mercado e seja relevante nesse mercado e com isso ganhe dinheiro, porque é o foco do negócio, né? O foco do negócio não é fazer amigos, e sim fazer dinheiro. Fazer amigos é consequência, né? O dinheiro também. Então, são duas coisas. Mas a gente faz isso em comunidade, então a gente faz isso juntos, um ajustando o outro, um ajudando o outro. Então, essa é uma das grandes vantagens do nosso negócio, e aí eu posso colocar isso porque eu estou de volta no mercado tradicional como vendedora, né? Trabalhando com vendas trabalhando em prospecção ativa, que é o que nós fazemos aqui. E eu percebo que dentro de um ambiente, nós somos em 12 pessoas, lá 13, acho, se não me engano. Existe, sim, uma tentativa de colaboração, mas, ao mesmo tempo, existe uma competição, né? Então, ao mesmo tempo, guardam-se pequenos detalhes que podem ajudar o outro para que você possa crescer mais, para que você possa buscar mais a informação. Então, aqui essa é a diferença. É o ambiente onde todos compartilham para que todos cresçam, porque o que eu faço e dá certo pode ajudar todos vocês, e o que a Val faz, a Lu faz, a Jana faz, o Daniel faz, a Marlene, a Gorete, enfim, todos nós aqui fazemos, mostrando para a comunidade, a gente pode ajudar todos a alavancar. Então, essa é a grande diferença de trabalhar com marketing de rede, né? Então, o marketing de rede tem essa diferença. Um outro dado que eu quero dar para vocês, que eu quero que vocês prestem muita atenção, essa semana a gente vai falar mais sobre isso na nossa live de negócios, mas só para que você coloque isso no seu radar. A inteligência artificial está entrando no mundo de uma forma avassaladora, e todo mundo está vendo isso. Todo mundo está vendo isso. Em todas as categorias de negócio, a inteligência artificial vem tomando muito espaço. E quando ela faz isso, ela tira as pessoas com menos conhecimento do mercado.
Então, quanto menos instrução, não é nem conhecimento, quanto menos instrução, mais sujeita à aniquilação dos cargos elas estão. Então, o que eu quero dizer com isso para vocês é que nós vamos ter uma oportunidade para levar para pessoas de baixa renda, de fato, muito importantes. Porque é uma tendência que as empresas substituam baixos cargos por máquinas, como caixas de supermercado, entregadores, e por aí vai, né? Isso já está acontecendo aqui no Brasil e vai acontecer de forma muito mais acelerada. Mesmo os vendedores deixarão de existir nas lojas e nas empresas, porque está sendo completamente substituído pela inteligência artificial. Então, as máquinas, os computadores, né? Então, a Lúcia, que trabalha com TI, sabe disso, né? A Val, enfim, o Beto, que não está aqui, está vendo isso se acelerar de uma forma, tanto que o único mercado profissional que cresce é o da tecnologia da informação, que é quem opera tudo isso. Os outros estão passando por crises. Então, isso chama-se oportunidade. O que acontece com isso? E aí não é simplesmente virar para a menina que é caixa de supermercado e que vai ser mandada embora e você sabe disso, falar para ela vender o produto. Não é sobre isso. É sobre se preparar para poder ajudar a pessoa a mudar a mentalidade dela. Porque aquela moça que é caixa do supermercado, ela não vai entender que ela precisa vender, ela vai entender que ela precisa de outro emprego. Então, a gente precisa se preparar para entender como falar com essas pessoas, para colocar essa oportunidade na mão delas, mesmo elas não tendo percebido que essa mudança está acontecendo. Então, não adianta nada falar para essa turma que a mudança vai acontecer, porque eles não têm essa percepção justamente por falta de informação e por falta de instrução. Porque quem tem já está fazendo um curso de design de sobrancelha, de manicure, já está fazendo um curso de algum serviço que ela possa prestar para ela poder empreender. Então, neste ponto, eu posso dizer que, pela vivência que eu tenho nesses 8 anos, que o pessoal do Nordeste está na frente. Porque o pessoal do Nordeste já tem a mentalidade empreendedora. O pessoal do Nordeste já pensa em fazer, em ter um seu negócio próprio, mesmo que seja uma banquinha de açaí. Eles se viram. Quem não se vira? As pessoas que estão nos grandes centros e nas cidades, principalmente do Rio de Janeiro para baixo. Então, quem está do Rio de Janeiro para baixo, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, não pensa em empreender. Brasília pensa em ter um cargo público. São Paulo pensa em crescer profissionalmente. Pensa em ter um bom emprego. Né? Rio de Janeiro, a mesma coisa. Então, a gente tem que entender, para conversar com as pessoas, como está a mentalidade dela com relação ao que ela faz. Qual é a perspectiva que ela tem com relação ao que ela faz. E entrar aos pouquinhos, mostrando que ela pode ganhar dinheiro com algo a mais, ela pode levar essa oportunidade com algo a mais, ela pode cuidar da saúde de alguém e com isso ganhar dinheiro, né? Então a gente tem que começar aos pouquinhos levar isso. E eu ouvi algumas matérias falando a respeito disso essa semana e eu falei, eu vou levar para o pessoal lá para a gente ficar atento nisso. Porque às vezes a gente fica tentando vender e levar oportunidade para as pessoas que têm dinheiro, para as pessoas que, né? E a gente não presta atenção nessa mudança que está havendo no mercado, e é uma mudança muito importante. E nós vamos ser responsáveis por ajudar muita gente, se a gente souber conduzir isso de uma forma inteligente e verdadeira, né? E verdadeira, tá? Então, essa era uma coisa que eu queria pontuar.
sobre a oportunidade de trazer mais revendedores. Porque lembra que a gente falava que, sempre falou, né? Que o marketing de rede ganha dinheiro quem tem muitos vendendo pouco? E é sobre isso a hype, tá? É muitos vendendo pouco. Cada vez mais fica claro isso. Mas o quanto é pouco? O pouco que é necessário para aquela pessoa. Então, tem pessoas que ganhando 1.000, 2.000 reais a mais é pouco para nós, mas é muito para elas. Para elas, pode, por exemplo, eu conheço uma pessoa que, inclusive, está para se cadastrar, ela comprou um produto, mas ela está para fazer o upgrade, que ela trabalha como diarista. Ela trabalha como diarista em 6 casas, e ela ganha 2.500 reais por mês, trabalhando como diarista. Então, foi isso que eu fiz ela pensar. Você imagina se você começa a vender esse produto através para as pessoas com quem você trabalha, né? Começando por elas, e através dela você ganha 500 reais a mais por mês. Pô, 500 a mais para uma pessoa que ganha 2, é a mais, não? E se ela fizer um bom trabalho e as pessoas indicarem o produto que ela indicou, ela vai ganhar 2, 3. Então, é sobre isso, é sobre a gente falar do pouco, primeiro, mas do pouco que é necessário para aquela pessoa com quem a gente está conversando. E mostrar o quanto é simples levar o produto para essa pessoa e fazer, e ela realmente. Porque depois que a pessoa compra e usa o produto, não tem como ela não comprar de novo. Não tem como. Porque os produtos estão, de fato, excepcionais. Excepcionais. E aí é sobre isso que eu quero falar com vocês, tá? A gente vai ter todos os nossos produtos, né? Todos eles têm uma característica, tem 2 características que são o nosso grande diferencial. O primeiro deles, e quero que vocês deixem isso gravado na mente de vocês, é que todos eles são formulados por médicos. São médicos que fizeram a formulação. Então, são pessoas especializadas na medicina integrativa que, através das pesquisas científicas, pesquisas científicas a respeito de cada um dos princípios ativos que tem dentro do produto, formularam um produto com o objetivo que ele se propõe. Então, não é só um suplemento que tem lá um princípio ativo legal que pode ajudar naquilo outro que todo mundo sabe. Não. Então, o prebiótico, ele tem o colágeno e o prebiótico para melhorar a pele através da absorção dos nutrientes no intestino. Todos eles têm um objetivo. Claro que tem vários outros benefícios dentro disso, mas todos eles são focados naquele objetivo. O Slim Tea, ele vai trabalhar a aceleração do organismo para melhora de performance e a retenção hídrica, né? Melhorar a retenção hídrica. Então, ele tem um objetivo. É ajudar a pessoa a acelerar o metabolismo dela para que ela possa perder gordura e ganhar massa, né? Aí a gente tem o Active, que para mim é um produto sensacional, né? O Active Colágeno tem tido resultados incríveis. Tudo, na minha pele, a minha unha, meu cabelo, absolutamente mudaram de verdade. E por quê? Ana, não é mais um colágeno? É mais um colágeno. Só que é um colágeno limpo. A molécula, todas as moléculas dos princípios ativos que estão dentro dos nossos produtos são limpas. Ou seja, só tem aquela molécula. Não tem nada junto com ela sujando o produto. E esse é o grande diferencial. É por isso que ele é melhor absorvido. Porque são moléculas limpas. Então, use isso no seu argumento.
são formulados por médicos da medicina integrativa e são moléculas limpas, 100% absorvidas pelo nosso organismo. Por quê? Porque o objetivo destes produtos não é simplesmente colocar na prateleira e vender. O objetivo é, de fato, ter uma melhora na qualidade de vida e na saúde das pessoas, com preço justo. Um preço justo. E aí, a mesma coisa o Reskin. O Reskin também é um produto que eu estou completamente apaixonada por ele, em termos de imunidade, em termos de melhora da qualidade do nosso organismo. E o Moon, nem vamos falar do Moon, né? E o Moon, eu tenho certeza absoluta que ele vai ser o nosso best-seller. Então, o que eu indicaria para vocês aqui, para falar dos nossos 5 produtos, 6, né? Que a gente tem o Moon Tea e Moon Milk, que eu posso falar nesse momento nós lá atrás, né, há 8 anos atrás, construímos um mercado completamente mistificado, né? As pessoas não acreditavam na suplementação. Então, primeiro isso, ninguém suplementava. Segundo, colágeno era uma coisa que só se tomava em cápsula, e só se tomava in natura, não se tomava ele fragmentado. Então, nós trouxemos e construímos, né? Construímos o mercado de colágeno hidrolisado e batemos muito nessa tecla da necessidade da hidrólise para que seja absorvido e fizemos muito sucesso. Por conta disso, e naturalmente por isso, criaram-se inúmeros concorrentes. Inúmeros. Todo mundo quis pegar carona, e é comum isso, quando você tem um produto que faz sucesso, todo mundo quer pegar carona naquele sucesso e vender o seu peixe, colocando as suas qualidades. É natural isso, tá, gente? E faz parte. E cabe a gente manter a nossa linha. Agora, o que acontece? Quando a gente fez a migração, a gente falou: sigam falando que a gente vai ter o melhor colágeno e que a gente vai fazer uma substituição. Não foi isso que a gente falou? Mantenha a venda daquele para a gente poder substituir para esse, etc. Na mudança, muitas pessoas não acreditaram ou muitas pessoas ainda estão querendo entender. Então, se elas estão nesse momento e a importância que elas davam era para o colágeno, muda o foco, leva outro produto para ela. Porque se você continuar batendo naquele, pode ser que você não consiga e você perde a oportunidade. Então, se ela não está consumindo o colágeno Smart Active, por causa do preço ou por qualquer motivo que ela, pela ignorância dela, leva o prebiótico, leva o Moon Tea ou o Moon Milk, leva um outro produto para ela por uma outra razão, para que ela possa perceber. Eu tenho certeza absoluta que o nosso produto best-seller vai ser a linha Moon. Já na minha venda aqui, já é o produto mais vendido dentro do meu negócio, né? Então, eu tenho certeza absoluta que se a gente focar nesse mercado, a gente vai crescer muito rápido. Então, às vezes, a gente fica se debatendo, tentando vender uma coisa que a gente vendia antes, quando a gente tem um outro mercado enorme aí para crescer e para falar, né? E para poder levar como oportunidade. Então, essa era uma das coisas que eu queria que cada um de vocês pensasse. Vocês não estão forçando a barra em tentar substituir o mercado, ao invés de ver a oportunidade das novas possibilidades que a gente tem, né? Se você está com dificuldade na venda, é isso. E aí, agora vamos falar de Hyper e depois vamos bater papo, tá? Hyper. A proposta da Hyper, eu não posso falar os detalhes, que eu falei que eu ia falar, não posso, fui proibida. Mas o que eu posso dizer é assim, serão não serão 7 produtos, tá? Porque tem variação de sabor nos produtos. Mas serão 7 novos SKUs, né? Que chama. Então, inclusive, para quem não conhece, esse SKU é o número do item. Então, por exemplo, o Moon tem 2 SKUs, tá? É o Moon Milk e o Moon Tea. Certo?
Então, a linha Hyper também vai ter 7 SKUs. Eles não falaram para a gente ainda, mas é a proteína, a creatina, e a gente não sabe qual é o outro produto que vai ter. É provável que tenha um pré-treino, né, um aminoácido, a gente ainda não sabe. Mas qual vai ser o diferencial? Ah, Ana, a creatina tem 9.237 na prateleira, nas lojas de suplemento, tem em todo lugar, não tem? Todo lugar tem. Creatina de todo preço. Tem creatina de R$ 40 a R$ 200. Qual vai ser o diferencial? Vamos ver se alguém arrisca falando. Formulado por médico, fórmula limpa, moléculas melhores. Exatamente. Moléculas limpas, mas vai vir com um detalhe que vai quebrar o mercado. Vai mesmo. Vai vir com um detalhe, que é esse que eu não posso dizer, vai ser falado no sábado, que vai assim, fazer com que a gente não tenha dificuldade de vender. Muito pelo contrário. Vai fazer o trabalho de venda por nós. Então, a linha vai vir com um diferencial de mercado inegável. A pessoa não vai poder falar assim, não, não quero comprar esse. Só se a pessoa disser, eu sou burro e não quero comprar esse. Porque esse diferencial que vai vir vai, de fato, como é que eu vou dizer? Não é assinar embaixo, mas é protocolar o que a gente fala no nosso speech de venda. E não é por nós. Então, vai nos dar a credibilidade necessária para a gente poder levar o produto para todos os segmentos. E aí a gente tem que separar esse segmento em algumas partes, né? Primeiro, é aquela pessoa que pratica esporte de alta performance. Eu vou começar de cima para baixo, tá? Então, o que eu quero que vocês façam essa semana como lição de casa? Quem são as pessoas que você conhece que praticam esporte de alta performance? Ana, o que é esporte de alta performance? CrossFit, maratona e meia maratona. Quem corre 10 quilômetros já é considerado alta performance, viu, Lúcia? Pessoas que malham mais de 1 hora e meia, musculação e qualquer outro tipo de esporte, é alta performance. Por quê? Porque ele tem um desgaste maior do que o consumo de qualquer coisa que ele tenha, que ele consuma. Então, ele precisa suplementar. Muitos suplementam através da alimentação. Então, são aquelas pessoas que tomam carbogel no meio da malhação, sabe? No meio do treino. Esportes também como esportes de artes marciais também são consideradas alta performance, porque quem de fato pratica arte marcial, né? Judô, karatê, taekwondo, essas de alto impacto, boxe, exatamente. Então, vai colocando aí na listinha as pessoas que você conhece, né? Os professores e os alunos. E os alunos. Então, essas pessoas são pessoas de alta performance. Começar por elas é fácil, por um lado, e difícil por outro. Fácil porque elas já sabem da importância da suplementação e da alimentação adequada. Elas já sabem disso. Né? Quem trabalha e vive em alta performance sabe que se ela correr 10 quilômetros, chegar em casa e não suplementar, não tomar nada, ela vai chegar depois do almoço acabada e ela não consegue nem falar de tão cansada que ela está. Por quê? Porque o corpo dela está consumindo o músculo dela para sobreviver. E isso dá uma exaustão, porque ela não consumiu a carga de carboidrato necessário durante o treino e depois do treino ela não suplementou proteína e aminoácidos para poder manter a massa magra e fazer o metabolismo dela queimar gordura. Catabolismo, né? Então ela já sabe disso, por quê? Porque ela já viveu na pele isso e ela sabe que ela precisa da suplementação. Então muitos comem
frango com batata doce, outros comem não sei quantas claras de ovos, né? Os mais, não vou dizer dessa forma, mas os que, com menos conhecimento. Não vou falar ignorantes, mas com menos conhecimento, menos abertos ao conhecimento. E outros já suplementam o whey, já suplementam o whey, e aí já sabem a diferença do whey isolado, o whey concentrado, o whey com lactose, sem lactose, cada um já sabe, muitos já sabem disso. Já conhecem os aminoácidos, já sabem quais são os aminoácidos essenciais para a suplementação. Então, as pessoas de alta performance já têm esse conhecimento. A mesma coisa o pré-treino. Eles já sabem a importância da glutamina, da creatina, da betalanina, né? São aminoácidos importantes para desencadear a formação muscular. Então, Ana, eu preciso saber de tudo isso? Não, mas quando você vai começando a conversar com as pessoas vão dizendo a respeito disso. Por exemplo, eu fui falar a respeito do lançamento para uma menina que faz muita musculação lá na empresa e que suplementa. E ela falou assim: eu quero uma creatina, Ana, mas eu quero uma creatina que tenha betalanina também. Porque a betalanina potencializa o treino. Eu não sei se a gente vai ter betalanina junto com a creatina, eu vou descobrir. Mas, por exemplo, para as pessoas de alta performance, tem alguns princípios ativos que uma fala para a outra, que funciona para ela, e ela consome independente de onde seja, porque fulano, a credibilidade do setor. Então, é importante entender dentro daquele núcleo de pessoas com quem você está falando, quais são os produtos que ela dá importância. Antes de você ir lá oferecer, entender o que ela consome e o que ela vê como importância, como importante no consumo dela. Esse é o principal fator. Porque qual é o grande erro nosso de vendedor? Você consome creatina? Consumo. Então eu vou ter uma creatina maravilhosa. Calma. Pergunta qual creatina ela consome, como ela consome, se é só creatina, né? Para que você não vá lá oferecer uma coisa que ela não vai botar valor e aí você vai ficar frustrado. Então, essa sondagem inicial com as pessoas de alta performance é muito importante. Muito importante. Converse com essas pessoas para poder abrir o mercado de forma certa. Lógico, depois que a gente fizer o lançamento. Por enquanto, só cria curiosidade, mas lista elas. Eu tenho certeza absoluta que elas vão ser o nosso grande mercado. Certeza absoluta que elas vão ser o nosso grande mercado. Por quê? Porque elas já têm conhecimento. Elas já se interessam pelo corpo delas, elas já se interessam pela performance, elas já se interessam em melhorar o rendimento delas. Então, para a gente dar o start nessa linha, eu focaria nas pessoas de alta performance, tá? Ou aquelas que acham que tem, tá, gente? Porque tem gente também que acha que tem alta performance, mas não tem coisa nenhuma. Mas ela fica lá, 2 horas na academia, fazendo nada, mas ela acha que ela tem alta performance. Aquela que fica batendo papo com todo mundo, faz terapia com todo mundo, né? Elas também, tá? Não desconsidere elas, não. A gente sabe disso, que a gente conhece muitas, né? Quando a gente não foi uma delas, né? Enfim, então esse é um público. Segundo público que a gente vai trabalhar, aquele público que pratica atividade física, mas que não gosta, que é muita gente. Tem muita gente que vai lá praticar atividade física, mas que vai empurrado. Imagina se você vende uma creatina para ela e a vida dela muda por conta disso. A disposição dela muda por conta disso. Não é? Então, é sobre isso. É sobre mostrar para essa pessoa que a suplementação pode ajudá-la a ter mais resultado no corpo dela, mesmo com pouco exercício, e ter melhor disposição durante o dia.
Então, a suplementação vai mostrar isso para ela. Eu nunca me esqueço, a Simone não está aqui, a Simone não tem participado, né, das nossas lives, mas a Simone começou a correr há pouco tempo, acho que tem uns 7 anos, mais ou menos, e ela corria e não suplementava. E começou a correr, e ela ficava acabada e sentia dores e etc. Até que ela começou a suplementar o whey. E aí, depois do whey, ela entrou com a creatina. Depois com os aminoácidos. E ela foi vendo o corpo dela mudar e a disposição dela mudar. Então, a gente tem que fazer esse trabalho com as pessoas que têm preguiça, entre aspas, né? Mas que não têm disposição para o esporte, de mostrar que a suplementação pode ser um grande aliado a ela ter mais disposição e melhor resultado no corpo dela. Então, esse é o segundo público, tá? É o público que vai à força, né, para o exercício físico. E o terceiro público é aquele que não pratica nada. Esse é o mais difícil, tá, gente? Esse é o mais difícil. Por quê? Porque ele não acredita que o exercício físico pode ajudá-lo. Então, por um lado, é mais difícil no caso da linha Hyper, que é a linha de suplementação para performance física. Mas, por outro lado, ela precisa mais do que todos. Porque o corpo dela vai envelhecendo e ela sente isso, tá, gente? Todo mundo sente. Principalmente depois dos 40, 50 anos, a pessoa percebe que ela não consegue ter mais o mesmo rendimento. Em todas as áreas da vida dela. Na área física, para subir uma escada, né, para andar um pouco mais rápido, para fazer outras coisas também, homens e mulheres, né? Então, ela vai percebendo que ela não tem mais a mesma disposição. Só que ela não quer abrir mão do sedentarismo dela, e aí ela vai buscar soluções. Então, a primeira solução está aqui, ó. Essa aqui, que é o Slim Tea. O Slim Tea, para a pessoa sedentária, é ótimo para ajudar a acelerar o metabolismo dela e ajudá-la na eliminação de toxinas, líquidos e etc., e de gordura, se ela decidir mexer na alimentação dela. Aí, a gente tem que inserir, como eu falei, um produto da nossa linha antes de oferecer a linha Hyper. Porque não vai adiantar você falar de proteína para ela e de creatina se ela não vê importância em cuidar do corpo. Entendem? Então, tem que entender, fazer a sondagem, entender o quanto ela está aberta para melhorar o corpo dela e o que preocupa ela no corpo dela. O que preocupa? Qual é a preocupação? Qual é o sentimento dela? Por quê? Vamos lá. Uma pessoa que não pratica exercício físico, que se entope de Coca-Cola e fuma, come inadequadamente, certo? É uma pessoa que está no extremo negativo da possibilidade de cuidados com o corpo dela. Ela está fazendo isso porque ela está viciada em tudo isso. Mas ela lá no fundinho, ela tem o desejo de cuidar de alguma coisa. É esse fundinho que a gente tem que descobrir. Agora, esse público, mais uma vez, é o que mais dá trabalho. Então, se você não está preparado, se você ainda não trabalhou, não consegue vender os outros produtos, nem fala com essas pessoas. Você falou com essa pessoa, identificou que ela tem esses hábitos, você só joga a semente e vai cuidar da tua vida. Não fica tentando convencer uma pessoa que não quer mudar coisas tão nocivas na vida dela. Se ela não quer mudar hábitos tão nocivos, qual é a probabilidade dela querer suplementar e ver valor num suplemento como o nosso? Não é verdade? Então, você vai jogar pérola aos porcos e vai ficar lá se debatendo, e aí quem vai ficar desmotivado é você.
Ao invés de você ajudar a pessoa, você vai se prejudicar, porque você vai achar que não vale a pena, que esse produto não vende, aquela bobagem toda que a gente já ouviu falar, tá? Então, eram essas dicas que eu queria dar de início, né? E para essas pessoas de alta performance e as pessoas que já praticam exercícios, o que eu diria é: está chegando uma linha de moléculas limpas que eu quero te apresentar. Assim que eu receber mais informações, eu posso falar com você? E aí você entra, né? Com aquela argumentação que eu falei, como é que, o que ela usa, conversa com as pessoas, isso é muito importante. A sondagem, nesse momento, ela é fundamental. Nesse momento, não, em todas, né? Em todo momento. E absolutamente uma boa venda é aquela que a pessoa compra, não aquela que você vende. A pessoa compra o que você está oferecendo pelos motivos dela, não pelos seus. Certo? Vamos lá? E aí? Dúvidas, é isso? É isso? Dúvidas? Interações. A gente não falou ainda, por enquanto, das pessoas mais da melhor idade, quando as pessoas É, vão envelhecendo, mas isso daí acho que depois a gente vai começar a falar bastante, né? Porque essas pessoas, o músculo cada vez mais vai mais definhando, né? Seria muito bom eles suplementarem, né, com proteína. proteína, não sei se creatina também, né? Então, a creatina, Lu, até eu gravei algum depoimento de algum médico aí esses dias, falando que a creatina ela é fundamental para qualquer pessoa a partir dos 25 anos. Ela deveria ser consumida por qualquer pessoa, né? A Sanai até poderia nos ajudar sobre isso. Será que essa Sá é a Sanai? Acho que é, né? Sou eu, sim. Bom dia, turma. Bom dia, Sanai, bem-vinda. Tudo bem? Tudo e Semana você? passada eu não estava presente, né? Eu não consegui entrar. Semana passada eu estava com outras ocorrências aí. Ok, tranquilo. Só comentar, né, Ana? A questão da Isso. creatina, ela sempre foi associada somente às pessoas que faziam exercício físico e queriam crescer muito massa. E aí tinha uma outra questão que as pessoas falavam muito a respeito de que ela não poderia ser usada por qualquer pessoa porque ela poderia causar um problema renal. Então as pessoas tinham um certo preconceito e receio de tomar a creatina, né? Mas, graças a Deus, as pessoas continuam estudando, né, para quebrar esse tipo de coisa, porque a creatina, ela também é um aminoácido. A gente tem no Tá. organismo, né? É a mesma questão do preconceito em relação à taurina e tantos outros que as pessoas falam sem ter conhecimento, né? E realmente, a creatina, ela ajuda muito as pessoas que fazem os exercícios físicos, o atleta, porque ele ajuda a elevar a energia naquele início, né, de exercício. Então, dá para a pessoa muito gás para ela começar e poder trabalhar a musculatura. Então, ela vem associada a essa ajuda para que, porque somente o exercício físico, né, o peso, a musculação é que vai acabar, que faz crescer o músculo. Não tem como você querer aumentar o músculo sem hipertrofiar. Então, você tem que lesionar o músculo primeiro. Então, para isso, você precisa ter uma carga extra, uma força extra para poder ir até o seu limite e um pouquinho mais. É isso que a gente faz. Aí, depois disso, a gente suplementa com proteínas, né? O BCA, principalmente, para construir de novo essa lesão que você causou, essa inflamação que você causou. E a creatina, ela pode entrar tanto no início, dando essa ajuda, como no final, como um construtor mesmo, para tirar essa fadiga que você tem no pós-treino, né? Mas hoje, a gente fala da creatina fora do exercício, na longevidade das pessoas. Então, sim, Lúcia, todos esses os aminoácidos, elas vão vir e com proposta para que o idoso também possa usar. Mas o idoso, ele precisa, se ele quer consumir e formar a massa, precisa estar fazendo exercício físico, porque não tem construção de massa sem isso, né?
Mas antes a gente tinha preconceito em todas essas formulações, todos esses aminoácidos a pessoa da academia usava. Hoje, já, na verdade, já vai fazer mais de 6 anos, 8 anos que eu falo que o idoso precisa começar a tomar whey protein, mesmo que em pequena quantidade, porque para ajudar no processo da sarcopenia que ele tem devido à idade, que nós todos temos, né? Então, a sarcopenia é natural do envelhecimento, mas a gente não precisa ter esse processo que a sarcopenia é a destruição da massa magra, né? A perda da massa magra. A gente não precisa. Então, os aminoácidos vêm nesse sentido. Então, é muito interessante que a gente fale, né, no apelo de academia, porque é isso que o pessoal busca, mas a gente tem o ganho, né, do resultado na longevidade e na saúde. Então, é entender isso para que as pessoas também possam entender. Então, isso que eu venho falando, né, Sanai? Não sei se você está aqui desde o início que eu falei, mas esse público, né, da terceira idade, esse público que, de fato, é um público muito mais difícil de compreender a suplementação, ele está muito mais acostumado a ser medicado do que suplementado, né? Os próprios médicos, eu posso dizer isso por conta da minha mãe, né? Eu acompanho minha Uhum. mãe com os médicos, e os médicos tradicionais da medicina tradicional, dos convênios, etc., não acreditam na suplementação e não indicam a suplementação, eles medicam, eles simplesmente medicam. E aí, contra isso, que eu acredito que se a pessoa não tem uma abertura para poder, uma curiosidade para entender seu próprio organismo e buscar pesquisar a respeito, né, dos elementos que podem ajudá-la a ter mais longevidade, não adianta nada a gente ficar tentando convencer uma pessoa idosa a tomar whey, né? É perda de tempo total, assim, nem tomar creatina, nem tomar qualquer tipo, nem antiox, nem nada disso, porque assim, eu posso dizer que apesar de eu trabalhar com isso há tanto tempo, da minha mãe me acompanhar há tanto tempo, ela ainda continua tomando o melão de São Caetano, entendeu? Ela continua comprando o bendito do melão de São Caetano, achando que isso vai ajudá-la a melhorar a bendita da diabetes. Então, assim, não tem ideia da porção, da quantidade, de nada. Ela simplesmente acredita naquilo que ela pesquisa, que ela busca informação e ela vai resolver. Como a história do pé de galinha. Minha avó comeu pé de galinha a vida inteira, achando que isso ia melhorar o colágeno dela, e ela morreu enrugada que nem uma uva passa, né? Sem É, colágeno nenhum. a questão, Ana, é assim, é fato que tudo que a gente tem de nutriente, ela começa pelo alimento. A questão é que no alimento, a gente precisa, primeiro, fazer uma boa digestão. Se você não tem enzima digestiva, você não digere. Segundo, você precisa fazer uma boa absorção intestinal, que a gente já falou bastante a respeito da microbiota. Isso vale também para o suplemento que a gente toma, obviamente. Mas quando você consome os nutrientes pela alimentação, você tem esse processo da digestão para que ela esteja em moléculas em condições de ser absorvidas pelo organismo, para poder chegar ao seu fim. Claro que sempre ajuda você comer. Só que é essa questão que você está falando da sua mãe do melão de São Caetano. Quanto em unidade ela precisa comer para que ela realmente possa dar esse efeito, né, em questão da diabetes. Eu falo isso que a minha mãe come, eu também como, adoro, né, gosto muito, mas eu como porque eu gosto muito e sei que é benéfico para o organismo, mas não para fazer nenhum tipo de tratamento. Então, é o que eu falo, né? Ao invés de a gente ficar pensando, e na verdade é o que eu falo, e o que eu acho muito interessante, Ana, é que essa é a proposta da Hive que veio. Então, eu vejo que a Hive veio muito de encontro ao que eu já pensava e já fazia, né? Que não é sobre a doença que você tem, é sobre a sua melhora, a sua prevenção e a diminuição desse processo da sua doença, porque você está suplementando de uma forma melhor. Então, é essa a pergunta, o que você quer fazer, né? Eu acredito que você também não toma nada de medicamento mais, né? Nada. Eu Nem nunca tomava, tomei, na verdade. eu já faz muitos anos que eu não tomo nem dipirona nem nada, porque porque eu mudei realmente muito, mesmo antes de eu começar na outra empresa, eu já tinha mudado muito a alimentação em si e a suplementação. Mas eu tinha a minha retocolite, que eu ainda estava em tratamento. E hoje eu estou em remissão total, remissão completa.
né? Então, eu não tomo nem os medicamentos para a retocolite mais, que seria para o processo de controle, né, que é uma doença autoimune. Isso por quê? Porque é só a alimentação? Não, é principalmente a suplementação. Porque você também, por conta do seu trabalho, porque eu sei que você é uma pessoa que busca e é curiosa como eu, você sabe a qualidade do nosso alimento que sai da agricultura para nós. Além de baixa qualidade nutricional, por conta da própria maneira como se cultiva hoje, né? Aí seria um outro assunto mais profundo, mas também Aham. por conta dos agrotóxicos que vêm junto de presente, e faz cair muito a qualidade. Aí o nosso organismo fica brigando para tentar eliminar essa toxina e não consegue usar os nutrientes onde precisa realmente. Então, o assunto é muito mais profundo, né, Ana, quando a gente fala em qualidade Exatamente. de absorção e de estilo de vida, né? E é por isso que a gente precisa de produto, como vem aí, a nanotecnologia, a micropartícula, né? Várias tecnologias dentro da magistral farmacêutica que a gente tem hoje, para trazer o melhor suplemento, realmente de resultado, vamos dizer assim, de resultado, É. né? E uma coisa que eu queria que você falasse, Sanai, se você puder, é sobre a história da molécula limpa, que é uma das Tá. coisas que é mais complexo e mais difícil da turma justificar, né? Quando eu falo molécula limpa, para mim é muito claro que é uma molécula limpa, mas eu acho que a maioria não consegue compreender o que eu quero dizer, o que a Hive quer dizer com isso. Atualmente, a gente já tem outras empresas preocupadas com isso, que é o Clean Label, né? Ele está relativo à questão da sustentabilidade e à qualidade do produto, né? É isso. Não tem muita gente falando sobre isso ainda, mas ele quer dizer que é uma empresa com um rótulo mais limpo, né? Quando a gente produz tanto alimento, medicamento, todas esses produtos, vamos dizer, que são envasados, pode ocorrer de haver contaminação cruzada. É aquela história que a gente vinha antes. Não tem lactose, mas pode conter traços de. Não tem amendoim, mas pode conter traços de. Então, é feita de uma forma mais cuidadosa nesse sentido, para não haver contaminação. É tirado de um alimento mais natural, né? E todo o processo de fabricação, ele vem... essa questão de vir sem conservantes, sem ácido, sem outras substâncias que possam prejudicar a qualidade do produto. Então, ele realmente é uma fórmula... quando você fala de uma fórmula limpa, é em relação a isso. Tem ingredientes claros e listados na formulação, e é aquilo que você tem. Por exemplo, se você olhar ali, que nem o sabor do Lose It, ele é abacaxi. E o que a gente tem lá? A gente tem abacaxi desidratado, né? Então, o sabor dele vem realmente do abacaxi desidratado. Você não tem o sabor abacaxi que a gente faz sinteticamente, né? Então, tudo que tem lá dentro, ele vem com rótulo limpo, né? Então, tem muito a ver com sustentabilidade e qualidade do produto, né? Muito bom, é isso aí. Acho que essa Tem é a poucas parte que a empresas gente... ainda, viu, que já estão nessa questão do Clean Label. O Clean Label vai ser tendência, a gente sabe disso. Eu trabalho com sustentabilidade, né? Eu trabalho com grandes indústrias, inclusive, e elas estão muito preocupadas com o Clean Label, porque isso assina, principalmente essa questão da sustentabilidade, ou seja, da onde vêm os produtos que são manufaturados para transformar no. Tudo isso, como que se a empresa, se a indústria a empresa que vende para você os insumos, ela tem essa preocupação sustentável, se ela faz reflorestamento, tudo isso começa da cadeia lá atrás. Mas é óbvio que a maior parte das pessoas não estão preocupadas com isso, né? 90% da Exatamente. população não está preocupada com isso. Mas eu posso dizer para vocês uma coisa: pessoas que têm essa preocupação com a sustentabilidade, veganos, vegetarianos, pessoas que têm essa briga pela ecologia, são um excelente aliados para nós. Porque a hora que eles veem toda a nossa formulação e a nossa embalagem, a nossa preocupação, eles vão estar abertos para conhecer, para ouvir a gente falar. Porque cada vez mais isso vai ser dito justamente pelo que a Sanai falou.
O fato de a alimentação está cada vez menos real, né? Por mais que você compre uma abobrinha, aquela abobrinha não tem nem comparação com a abobrinha de 20 anos atrás. O leite mesmo, gente, o leite da vaca que você compra, que ninguém deveria tomar. Outro dia eu tive até uma discussão com uma moça que falou, até um amigo falou assim, não, mas qual o problema de eu tomar leite da vaca? Aí ela está amamentando, né? Ele falou, você tem animal na sua casa? Ela falou, tem um gato. Você amamenta seu filho, não amamenta? Amamenta. Você dá o seu leite para o gato? Ela falou, claro que não. Por que eu daria o leite para o gato? Eu falei, então por que você vai tomar o leite da vaca? O leite é da vaca, para o bezerro, não é para você. Então, se E- você parar para pensar, é isso, né? sim, exatamente. E aí a questão, assim, é ligado realmente à sustentabilidade, né? Na verdade, assim, hoje a gente tem o ESG, né? Que está falando muito sobre ESG, isso. E é. está em todos os campos. E aí, quando a gente leva para o campo nutricional, o que a gente está vendo de questão de. Porque fala assim, como assim? Como que pode ser mais sustentável dentro da nutrição, né? É isso, essa é também uma tendência dentro da nutrição, que ela vai falar sobre uma alimentação mais saudável, de consumo consciente, por quê? Hoje eu falo, né? Eu já tenho falado já em algumas lives, algum treinamento que eu faço, que antigamente, há uns 6, 8 anos atrás, a gente falava em suplemento alimentar para as pessoas que tinham deficiência ou tinham uma necessidade maior. Hoje não é mais assim. Hoje ela é complemento alimentar para todas as pessoas, justamente por essa falta nutricional que a gente tem no alimento. Então, e não só isso, né? Em contrapartida, o aumento do estresse oxidativo que a gente passa hoje, que é muito maior do que 6 anos atrás, né? Muito maior. E aí, essa questão da tendência nutricional, que a gente fala alimentação saudável, consumo consciente, ela tem que trazer junto a ideia de que esse alimento ele é fabricado de forma limpa, adequada, sem produtos, sem substâncias artificiais, né? Pelo contrário, né? Somente com produtos naturais. Então, quando ela ganhou o selo não é assim, eu quero colocar no meu produto, vou lá e coloco. Não é isso. Ela tem um selo que é estipulado ali, não é qualquer um que tem. Você precisa provar que o seu produto é assim. Então, essa é a importância dos selos, né? Eu não sei, Ana, se você tem visto meus treinamentos, eu começo meu treinamento falando dos 4 selos. Aí eu falo, gente, a gente não pode esquecer a questão de ser fórmula limpa, de ser aprovado por médicos, né? De ser produto totalmente natural. Por quê? Porque isso é uma coisa que traz muita força para o nosso produto. Eu acredito nisso, né? Exatamente. É isso mesmo. É nisso Então, que a gente tem que se fixar para mostrar a relevância e o diferencial. Porque exato. suplementação tem muito no mercado e pessoas anunciando, principalmente quando você vai para o mercado tradicional, onde você tem artistas falando, blogueiros colocando, falando disso, falando daquilo. Então, é uma concorrência que a gente, como pessoas comuns, não consegue enfrentar. Então, a gente tem que ir não falando mal dos outros, nem falando dos outros produtos, nem da forma como eles falam, mas contando os nossos diferenciais. Eu só acredito na boa venda dessa forma, falando dos nossos diferenciais. E os selos são a credibilidade daquilo que a gente pode falar. Então, não é sobre a gente falar, é sobre ter certificado isso, né? Exato. É isso aí. Exatamente. Vamos lá, Lu. Então, Obrigada, essa questão do clean label, né, da fórmula limpa, muito então ligado à sustentabilidade, né? Mas aí também, se falar assim, que uma fórmula limpa, se fosse uma fórmula suja, quer dizer, é não sustentável, mas isso também afetaria na qualidade do resultado, né, para nós? Ana, quer responder ou quer que eu responda? Pode responder, mas eu acho que eu sei responder também. Não existe, eu penso assim, né, Ana? Depois você complementa aí, né, com o seu raciocínio. Eu não tinha pensado nessa questão de fórmula suja, né? Não existe a fórmula suja. Existe a fórmula como era feita,
tradicionalmente, e agora nós estamos tendo uma outra visão de sustentabilidade, porque na minha cabeça, na minha consciência, ela vem assim: eu vou viver até 120 anos para encontrar que tipo de planeta. Então, aí vem toda a questão de sustentabilidade junto. E junto, eu penso assim, que todos os setores, social, econômico, ela vai trazer essa questão da sustentabilidade, porque são as empresas que vão sobressair aí no futuro, aquela que realmente tem esse olhar, né? Porque nós somos seres humanos que precisam viver num planeta saudável, né? E aí, essa questão da fórmula limpa não é que a outra é suja, a outra é o normal, é o tradicional. Nós estamos aqui trazendo uma coisa nova, com produtos melhores, com uma lógica mais sustentável em relação àquele produto, que traz o quê? A qualidade nutricional dela, sem adicionar os aditivos que o nosso corpo não precisa. A gente não precisa de corante no corpo, né? E é justamente por isso que a gente tem doenças autoimunes, por conta do que a gente coloca dentro do corpo que a gente não precisa. Se você for procurar, a gente tem aí o alimento de origem animal está totalmente contaminado, com hormônios que a gente não precisa. Você vai pegar o peixe, ele tem mercúrio, né? Ou seja, está cheio de contaminantes ali que a gente não precisa. Então, por exemplo, se você for falar de um peixe que você compra em cativeiro, que ele é dado ração, dá aquele monte de coisa misturada, ele vem contaminado para você. Então, o que seria o clean label do salmão, por exemplo? É aquele que você pega em alto mar, que ele está lá, vivendo in natura, comendo o que ele acha realmente, que a natureza mostrou. Então, é essa comparação, né? Eu não vejo como fórmula suja, não, Lu. Tá. Eu digo assim, que nós estamos trazendo uma coisa nova, de sustentabilidade. Então, se você pensar em sustentabilidade do planeta, você já tem ideia sobre isso, é você levar o mesmo raciocínio para o seu produto. O que seria o seu produto mais sustentável? É um produto que não vai te prejudicar. Entende? Um produto que vai, pelo contrário, vai te beneficiar, né? Eu não tinha pensado dessa questão de pensar no outro como sujo, porque a gente já usa tradicionalmente, né? Então, nós estamos mudando o sentido do produto dessa forma, trazendo para você uma coisa melhor, com maior qualidade, portanto, mais sustentável. Se for pensar, na verdade, os atuais já estão sujos, né? Você falando aí do salmão, o salmão está todo com mercúrio e tal. Na verdade, ele já está prejudicado, né? Já Está está. fazendo uma coisa nova, a Hive, né? Exatamente. Então, você quer um salmão de melhor qualidade sustentável, mas clean label, você tem que pegar aquele de alto mar. É aquele. Que vai custar 3 vezes mais do que o que você consome no cativeiro. Com certeza, porque não tem mágica, né? Beleza, obrigada. Exatamente. Eu creio, viu, dentro disso que a Sanai falou, Lu, que é exatamente isso. A gente está buscando fórmulas mais sustentáveis. É que às vezes você fala sustentável, a pessoa não está nem aí para sustentabilidade, né? A pessoa não está nem aí para o mundo que ela vai ter daqui a 10 anos, 20 anos. Muita gente não está nem pensando em viver mais 20 anos, né? Então, a gente tem que tomar cuidado sempre quando a gente vai colocar a qualificação do nosso produto e antes entender qual é a importância que ela dá para aquilo. Então, a gente tem que saber as características, mas a gente tem que saber usar isso como diferencial se aquela pessoa enxerga relevância naquilo que a gente está dizendo. Porque senão a gente vai colocar muito valor numa coisa que ela não dá valor, e aí aquilo que é importante para ela a gente passa desapercebido. Então, tem pessoas que não estão preocupadas se a fórmula tem corante, se não tem corante. Agora, tem aquelas que estão extremamente preocupadas com isso. Então, você tem que entender, mais uma vez, a bendita da sondagem. Entender o que ela tem de conhecimento a respeito e o que ela tem de valor. Muitas vezes, você mostrar que você tem conhecimento faz com que ela compre mesmo sem ela ter conhecimento. Então, tem que entender aí essa conversa, de que forma você vai tocar. Porque muitas vezes, por exemplo, você vai vender um produto e diz para ela, e ela vai dizer, nossa, mas é caro. Não, é claro, eu vou te dizer porque que você está enxergando que é caro, porque não é caro. Muito pelo contrário, é barato pelo que a gente tem para entregar para você.
né? A forma de fabricação, né? Por exemplo, ela é feita numa máquina exclusiva, que é isso. Os outros produtos a gente não tinha lá, pode conter glúten, pode conter farinha, pode conter não sei o quê, não tinha isso? No nosso não tem. Por quê? Porque a máquina é exclusiva, só fabrica aquele produto. Então não tem traço de nada. Ana, só um comentário aqui, né? Eu não tenho certeza se é feito exclusivamente numa máquina, porque isso é muito complicado quando a gente fala em indústria, né? De envasamento, né? Mas, assim, não tem contaminação, a gente pode afirmar por quê? Que não tem lactose. Porque a gente não tem nenhum produto que tem leite, né? O Moon Milk, gente, é leite de coco. Não sei se vocês tiveram curiosidade de olhar ali, falar assim, é leite. É leite, sim, mas é leite de coco, né? Então, tanto que eu, quando vou orientar o uso dele, eu falo, ó, faz ele no leite vegetal, né? Porque aí, se você, no produto não tem lactose, você vai lá e bota lactose, né? Então, qual é o sentido disso? Né? Você está buscando coisas sem lactose e acaba colocando. E, realmente, e a ideia de ser clean label, de ter esse rótulo limpo, é justamente isso, para garantir que não tem. E não tem por quê? Porque a gente não tem no produto e a gente não manda envasar numa outra máquina que faz um produto lácteo, né? Como pode acontecer nas indústrias aí em geral, né? Por isso, nós não temos ele. Então, não, mesmo você limpa, você faz tudo, porque é feita toda a asepsia, mas é colocado no rótulo que pode conter traços, porque pode haver mesmo. Eu trabalhei em microbiologia em indústria de alimentos, a gente vai fazer um swab lá e tem realmente traços ali de contaminantes, né? Então, você precisa colocar por uma segurança. Eu sempre falo assim, não tem nada, mas tem que colocar por conta de questões de segurança, né? Segurança da empresa, para que ela não seja processada ali para dizer assim, ó, tinha ali, né? Então, essa questão aí traz segurança. Quando você tem esse rótulo limpo, né, o Clean Label, ele te traz essa segurança, né? E está lá escrito, ele fala, não tem adoçantes artificiais. Que eu já ouvi isso também. A pessoa, como assim não tem adoçante artificial? Não, você não entendeu, não tem adoçante artificial, né? Então, essa é a diferença. A gente não é colocado conservante, não é colocado corante nele. Então, isso traz para você outras coisas assim, artificiais que tem ali, né? Então, é isso que faz com que ele tenha esse rótulo limpo, né? E uma outra coisa que eu lembrei agora, que a gente fala muito de sustentabilidade, né? E fica estranho colocar isso para esse termo nosso de produtos. Existe um outro termo que, se você se habituar e der uma olhadinha e entender bem ele, é a saudabilidade, né? Ele é um produto totalmente saudável, né? Então, a gente se preocupa com a sustentabilidade do mundo que a gente tem e com a saudabilidade do produto em relação à nossa saúde. Então, é isso. Perfeito, perfeito. É isso. Muito bom. Maravilhoso, né, Ana? Nossos produtos são muito bons, realmente, né? Nossa Senhora, incrível. E a linha Hyper vai surpreender muita gente. A gente já consome, eu e o Nonato só passamos a consumir o whey depois que a gente começou a aprender sobre suplementação. A gente tinha preconceito. Todos têm Ó, isso. com whey. A gente tinha muito preconceito com whey, porque era aquela história, a gente convivia com pessoas muito que consumiam uma série de produtos para impulsionar, né, o ganho de massa de forma, enfim, nada conservadora nem natural. Então a gente tinha esse preconceito de misturar. O aminoácido também era uma coisa que eu achava que era coisa só de marombeiro. Ouvir aminoácido para mim era como se fosse um hormônio, assim, eu não tinha, era ignorância, entende, gente? Por ignorância. E a gente não pode culpar a pessoa que é ignorante. Então é aquilo que eu falo sempre, a pessoa que diz: "Ah, eu vou falar com o meu médico". Você tem que entender se aquele médico tem abertura para suplementação, se não tem, né, para indicações ou se ele só remedia. Então não tem como a gente brigar com isso, né? Hoje eu vejo, Ana, nós temos 3 tipos de médicos, né? Aqueles que aprenderam lá na faculdade a tratar com medicamento, a tratar as doenças, e para ele está muito bom assim. Então, ele vai usar aquilo. Você ficou doente? Tá.
E não quer nem saber por que você ficou doente. Ah, você ficou doente? Então vamos tratar dessa forma, porque existem as moléculas aí no mercado para fazer esse tratamento, que é que a gente já sabe que é para isso que elas foram feitas lá, né? Que o Rockefeller fez isso. Nós temos um segundo tipo de médico, que é aquele que começa a entender que tá bom, eu vou te dar um medicamento, mas também eu vou te dar um cromo junto. Ah, você vai tomar o medicamento, mas vamos colocar uma vitamina junto. Que já está começando a associar, mas não pensando em tratar o paciente pela causa, mas simplesmente porque você está com deficiência D. Ah, eu ouvi na pandemia que tem deficiência de vitamina D. Né? Aí pede os exames para dizer, não, estou pedindo seus exames, que a população começou a pedir realmente, e ele começa a suplementar, mas ele começa a suplementar ali. Você está carente de B, você está carente de D, e dá vitamina, algumas vitaminas, e continua dando remédio, porque ele não vai lá buscar a causa. E o terceiro tipo, que agora tem aumentado muito, e eu estou achando muito interessante, tem muito médico bom realmente buscando, estudando esse tipo de questão, que vai lá na causa. É o que está falando justamente, que fala o doutor Fábio, que fala o doutor Samuel e vários outros aí, né? Que fala realmente de cuidar da causa e nem fala muito do medicamento, embora eles sejam médicos e continuam se tratando com o medicamento para diminuir os sintomas até que o paciente tenha consciência e consiga mudar o estilo de vida dele para poder tratar a causa. E a causa é essa. É a inflamação, o prejuízo que você causa no seu organismo. Então, eles tratam sim com medicamento, eu sei disso, mas eles falam muito mais hoje de vamos buscar a causa, vamos mudar seu estilo de vida, vamos fazer uma alimentação melhor, vamos suplementar, e vai evitando os medicamentos. Por quê? São os médicos que estão estudando, inclusive, a desbiose, que o medicamento aumenta o desequilíbrio da microbiota, com certeza, porque a molécula que você põe, embora seja muito parecida com o natural dos alimentos, ele é sintético. E essa questão de você fabricar o sintético é que traz prejuízos realmente ao nosso organismo. Então, não é a ação em si. É ótimo você poder controlar o sintoma, mas só controlar o sintoma enquanto você prejudica o restante do organismo é que não é bom. Né? Isso não é legal. Então, eu vejo bem dessa forma. São 3 tipos de médico que a gente tem aí hoje. Né? A Juliana, que faz faculdade de medicina, o diretor, né, da faculdade é um cara aberto para conversar, um cara até jovem, mas ele colocou até lá no Instagram dele, não sei o que eles estavam discutindo o assunto, ele falou, essa questão de ficar só tratando com suplemento é um charlatanismo que a medicina não pode permitir. Aí eu falei, Ju, pelo amor de Deus, ele é médico, é diretor da faculdade de uma universidade federal. Ela falou, mãe. Eu falei, poxa, ele faz academia. Ela falou, ele faz pilates. Eu falei, duvido que ele não toma nada para fazer o pilates dele. Então, aí vem essa ideia aí que você falou, né? Para fazer o pilates ou a academia, você pode suplementar, porque está tudo bem, que é para isso que eles são feitos. Agora, para cuidar da saúde, você não pode suplementar. Então, essa é a ideia errada que se tem, né? E contra isso é um negócio muito difícil, né? Esses dias eu ouvi, Sanai, nossa senhora, fiquei em choque, que a ministra da Saúde falou que é contra a acupuntura, que a acupuntura é charlatanismo, é indução. Eu fiquei tão em choque, mas tão em choque, porque a acupuntura é milenar, né? Então, imagina a ministra da Saúde, a mulher que cuida da saúde e pensa no bem-estar da população, falar uma coisa dessa surreal. Eu fiquei em choque, assim. Então, a gente, contra isso, a gente não tem como brigar. Não tem. É bobagem a gente querer medir forças com uma pessoa que ela tem certeza absoluta e que ela se baseia no conhecimento que ela afunilou como bom para ela. E aí ela, por ter um diploma e ter uma credibilidade, entre aspas, ela usa isso para as pessoas que pensam igual a ela. E aí eu vou fazer uma observação. Isso é assim em tudo na vida da gente. Em absolutamente tudo na vida da gente, a gente só... Sabe, aves da mesma plumagem voam juntas? Você só consegue estar junto de pessoas que você tem pensamentos similares ou que você busca
ter a mesma forma de vida que aquela pessoa, que são os exemplos. Mas, Então, isso assim, é muito importante, isso. Entender é, isso na venda, né? É, exatamente, Ana, que nem essa questão aí que eu estou comentando, os médicos ainda, na faculdade, eles ainda não estudam a questão da suplementação. É por isso que eles vêm com essa ideia de como era antes. Eles estão preocupados realmente a fazer o que eles se propõem, que é tratar as doenças, né? É tratar as doenças. Então, com isso, acho que ainda leva muito tempo para que as pessoas comecem a colocar essa ideia da prevenção realmente, né? É. E como que eu vejo, né? A questão inclusive ali na faculdade da Ju, né? O médico ele vai falar aquilo que ele aprendeu ali a tratar. E felizmente, a gente tem esse aumento do conhecimento que está chegando, mas a maioria das pessoas não vão fazer, não vão tratar dessa forma. Então, muitas vezes, eles estão ali naquilo, não adianta eu ficar brigando com isso, então eu vou só tratar, só vou tratar os sintomas. Então, por isso, muitas vezes, eles levam realmente essa questão de que não adianta suplementar. Para quem não quer, não adianta suplementar, né? Não adianta É mesmo. aquilo que a Então, gente aí ouve, meu médico falou para eu continuar com o tratamento do jeito que eu faço, porque qualquer coisa que eu possa fazer. Então, existe muito mito ainda, e é uma indústria, né, essa. Então, na verdade, não tem o que fazer. É uma indústria, que é a indústria farmacêutica que está por trás dessa medicina, que impulsiona essa medicina a continuar dessa forma. Graças a Deus já existe uma tendência, então os médicos da medicina integrativa estão crescendo, os cursos de medicina integrativa estão crescendo, os enfermeiros também que trabalham dessa forma também estão crescendo, existe um olhar para isso, e a gente é responsável por essa minoria e não pela maioria. Então, ter essa consciência na hora da venda é muito importante, né? é pela minoria, né, Ana? Mas eu digo assim, eu vejo hoje, como eu sou farmacêutica e conheço muitos farmacêuticos, eu vejo o seguinte: nós estamos preocupados realmente nessa questão de melhorar a condição do indivíduo. E eu acredito que os médicos também, né? Porém, é aquilo que você está falando. Não, mesmo eles, não adianta eles falarem para quem não quer ouvir. Então, é muito mais fácil tratar eles dessa forma que eles estão acostumados. Não sei se você já ouviu alguém dizer assim, nossa, eu fui lá, o médico não me deu nenhum remedinho. Entende? Eles querem um remedinho. E não adianta falar para eles que eles vão parar de comer doce, porque não vai. Então, o que é mais fácil? Você dá para ele lá 2, 3 moléculas diferentes para interagir uma com a outra e ajudar a controlar a diabetes dela, que não controla nunca, e pode até aumentar e evoluir para outras coisas, mas ele não deixa de comer o docinho dele, não adianta, mesmo conscientizando. Então, se ele não deixa de comer o doce, que dirá ele começar a suplementar com uma outra coisa, né? Então, eu digo assim, eu falo isso assim da questão dos médicos também, mas eu tenho esse outro olhar, né? Muitas vezes eles vão pelo caminho mais fácil, que é mais fácil, inclusive, para tratar aquele paciente. Porque o que o médico busca, vamos dizer, é tratar o paciente, dos É, sintomas dele, é controlar os sintomas dele. Aí alguns vão buscar outras formas, né? Mas ele também consegue aplicar para apenas o quê? 2% dos clientes deles, né? Dos pacientes dele, porque a maioria não adere, Ana. é verdade, E é não é, verdade. e não é falta de conhecimento, né? Por É isso que isso que eu falei. A pessoa não quer deixar de tomar Coca-Cola, não quer deixar de fumar, não quer deixar de comer fritura, comer errado, comer, né, se empanturrar de comida, e, enfim. E aí depois ela vai lá procurar a solução mágica no médico, que vai tratar lá o bendito do pâncreas dela com a diabetes, vai tratar, né? E, Enfim. e, e nesse caso eu concordo realmente, não adianta a gente só suplementar, sabe? Se a gente levar nosso produto e falar para ela que é um pozinho mágico, ela vai continuar fazendo tudo que ela faz e vai ficar melhor? Não vai. Então isso precisa estar claro realmente. A gente não tem pozinho mágico, né? A gente tem um produto que vai auxiliar ela, facilitar a vida dela, né? Para que ela não tenha que comer 3 abacaxis no dia, né? 4 romãs, né? Que é mais ou menos isso, né? Então a gente facilita para que ela tenha ali a composição do que ela precisa de nutrientes para ter uma vida melhor. Mas é aquilo, é um conjunto, são
os pilares, né? Não adianta só aí, só os produtos não vão resolver a vida dela. Pode ajudar em algum caso, em algum sentido, é o que acontece no Mumil, que vai ajudar independente dela continuar inflamada ou não, porque é outra via, mas ela teria um resultado muito melhor, mas junto com o prebiótico, né? Senão ela não tem absorção intestinal. E são os dois que vai ajudar, mas eles podem ajudar, mas não vão resolver todo o problema da vida delas, né? Exatamente. Fala, Jana. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Eu perdi, Ana, na hora que você falou do 7 SKUs. SKU? Minha internet estava SK falhando. SKU é o item. Então, por exemplo, o Moon Milk tem 2 SKUs. Isso não interessa para o público, é só para a gente mesmo, entendeu? Então, o Moon Milk tem 2 SKUs, um Moon Milk e o Moon Tea. São 2 produtos Da diferentes mesma linha. na mesma linha, entendeu? Ah, tá. Entendi. Então, a gente vai ter 7 SKUs e não 7 produtos. É isso. Foi isso que eu expliquei, entendeu? Mas por que usa esse termo? Toda indústria usa item por SKU. Ah, Então, toda a indústria, por exemplo, a indústria de cosméticos, quantos SKUs você tem no seu negócio? Por exemplo, a indústria da venda direta, ela trabalha muito com o volume de SKUs, ou seja, de produtos por linha. Quanto mais produtos numa linha, mais rentável ela pode ser. Então, eu vou dar o exemplo da Vela, que faz shampoos. Ela fica trocando de SKUs o tempo todo, entendeu? E aí essa é a nomenclatura do mercado. Ela não tem importância para nós como vendedores, não tem nenhuma. Ela tem importância para quem entende de mercado. Então, para quem entende de mercado, uma vez eu fui logo no começo, lá atrás, eu fui falar com um grande empresário, ele falou, Ana, quantos SKUs você tem? Eu falei, não faço a menor ideia, o que é isso? Então, é mais como informação mesmo, para vocês saberem e não serem pegos de surpresa. Vocês já ouviram falar, já entenderam aí alguma coisa, não precisa se preocupar com isso, tá? Tá joia, obrigada. Imagina. Ana, deixa eu só complementar esse negócio da SKU aí, como eu trabalhei muito no comércio, né? Lá na drogaria, a gente tem, né? Ele é um código único do produto, Isso, né? Não é isso, Ana? É um isso. código único do produto. Só aquele produto tem aquele código de barras. Quando você colocar um corante diferente nele, você tem que trocar o código de barras dele, porque já é diferente do É anterior. um outro produto, exatamente. Exato. Né? É isso. Então, é isso, né? Que você falou que Seria um chassi do carro. sabores. Hã? É o chassi do carro, isso. Isso, e isso daí você identifica no estoque, na verdade, no armazém, onde que ele está Estoque. armazenado, através desse código aí. Isso, Exatamente. é isso, exato. A gente está sempre aprendendo, né, pessoal? Bom, acho que foi bom hoje, né? Bastante conteúdo, bastante informação. Eu e o Nonato devemos fazer aí uma live essa semana para falar a respeito do evento do dia 26, como se preparar, como vão ser os combos, como é que vai ser, né, para a gente, quais são as vantagens. Então, o que eu posso dizer para vocês é comprem o ticket de vocês lá no escritório virtual, vai ter vantagens para quem tiver o ticket. Se prepare no sábado à tarde para assistir a live, né? A live da Hive, do treinamento todo. Tem lá o horário, não me lembro agora, mas se não me engano é das 2 às 18, não é uma coisa absurda. Então, separa a sua tarde de sábado para você estar lá. Eu e o Nonato vamos estar, nós somos embaixadores, é aquilo que eu falei para vocês no treinamento, a gente se mantém produtivo, de forma orgânica, de forma muito saudável e natural. A nossa equipe está vendendo, a gente está vendendo, está trazendo novos. Eu ainda não me adapto com a linguagem, gente. Eu volta e meia vou soltar um distribuidor aqui, mas não é um distribuidor, é um afiliado, né? É um especialista. Então, tá acontecendo esse movimento, né? Um movimento de uma construção nova, de uma forma nova de construir. Então, se conecte,
busque as informações, busque estar perto das pessoas que você confia para que a gente possa construir esse mercado juntos, tá? Então, a gente anuncia nos grupos já quando vai ser o nosso treinamento a respeito do evento e das informações importantes para vocês saberem, e a gente, no próximo domingo, estará aqui com toda certeza, tá bom? A Sueli tem dúvida. Cadê a Sueli? Eu não vi. Ela escreveu no chat. Tá, é que eu não li o chat. Fala, Sueli. Ô, Ana, eu estou fazendo uso desse produto. Sim. E hoje está com 6 dias, uns 6 dias, 6 para 7 dias. Eu senti uma diferença imensa, que eu tomo o clonazepam, por causa da ansiedade e sistema de nervo. Só que é como diz você, a gente tem que ser o uso do produto, né? Ou o produto, o uso do produto, não é isso aí? E eu comecei a usar. E eu tomo de manhã, 4 horas da manhã, levanto, organizar as coisas, tomo ele de manhã, vou trabalhar, estou tendo boa concentração e estou mais relaxada. E se eu quiser tomar o clonazepam, eu tomo. Se eu não quiser, eu não tomo clonazepam. Esse produto aqui, eu fiquei abismada. Que maravilha! E não vou deixar tomar ele, não. Porque eu quero tirar o clonazepam da minha vida. E estou malhando, viu? Vou postar umas fotos minhas na academia. Vou Só só isso, levar Eli. a coisa. Só isso, Obrigada. Eli. Avante, viu? Muito obrigada aí pelo depoimento. Verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Interessante tomar 4 da manhã, né? É porque ela levanta para ir trabalhar, entendeu? E aí acho que isso gerava ansiedade, então ela substituiu, foi isso que ela falou, que ela Aham, sim. substituiu o ansiolítico pelo Moon Milk, Legal. que é um outro uso, né? É porque tem esse equívoco que a pessoa acha que é só para dormir. Não é, tem várias possibilidades. A melatonina mesmo, ela é indicada, e a gente não vai entrar nesse assunto, porque senão a gente vai Aham, estender. A gente pode, numa próxima live, falar sobre isso. Acho que vale a gente fazer uma live só sobre o Moon Milk e todas as possibilidades de uso deles, né? Eu tenho um caso muitos casos de autista e de pessoas com TDAH que usam a melatonina para equilíbrio da ansiedade, da aceleração e etc. Então, existem outras formas. O próprio triptofano também é indicado, mas aí depois eu acredito que a Sanai deve ter falado sobre isso na live que ela fez do Moon Milk, que eu não vi, né? Mas eu acredito que isso deve ter sido abordado, que o uso não é só para dormir. Dormir é um dos usos. Certo? Nossa. Então vamos para o domingo? Tem bastante coisa para fazer? Vamos. Beijo para dona tia Foto. Foto. É Foto. magnífico. Atenção. Isso aí. Beijo em todos. Bom domingo a todos. Fiquem com seus bem-amados aí. Domingo que vem tem mais. Obrigado.